Comprar um imóvel no Brasil hoje é quase um milagre e a culpa não é só sua. O sonho da casa própria virou um quebra-cabeça. Durante décadas, ter uma casa própria foi o símbolo máximo de estabilidade e sucesso. Era o marco de que você tinha chegado lá, sabe? Um teto seu, livre de aluguel, com as chaves na mão e aquele cheirinho de tinta fresca que parece gritar vitória. Mas honestamente, quando foi que esse sonho virou um pesadelo financeiro? Hoje no Brasil, comprar um imóvel parece um jogo de tabuleiro com as regras trocadas no meio da partida. E o pior, mesmo quem economiza, pesquisa e se planeja, às vezes descobre que está jogando contra o próprio tabuleiro. E não é só aqui. No mundo todo, comprar imóvel está cada vez mais complicado, mas no Brasil, os desafios têm um tempero especial. Uma mistura indigesta de inflação, especulação, juros nas alturas e apartamentos vazios sendo alugados por hora no Airbnb. Vamos destrinchar isso. A matemática não fecha, e faz tempo. Vamos colocar os números na mesa. Em 2013, o salário mínimo era R$ 678 e o valor médio do metro quadrado em São Paulo girava em torno de R$ 6.000. Em 2024, o salário mínimo subiu para R$ 1.412, mas o metro quadrado em São Paulo ainda é muito caro quadrado em bairros médios da capital paulista, já ultrapassa R$ 11.000, ou seja, o salário quase dobrou. O preço do metro quadrado quase dobrou também, mas tem um detalhe: os custos com alimentação, transporte, energia e outros serviços dispararam junto. O salário real, o que sobra depois das contas, não acompanhou. Soma a isso a taxa básica de juros, Selic, que mesmo em queda recente ficou em 2 dígitos por um longo período. E o que isso significa na prática? Que financiar um imóvel ficou bem mais caro. A parcela do financiamento engorda, os bancos endurecem as exigências e quem tem nome sujo ou renda instável já nem entra no jogo. Por que os imóveis estão tão caros? Essa pergunta vale milhões, literalmente, mas vamos simplificar. Primeiro, inflação dos materiais, cimento, aço, vidro, tudo encareceu. A pandemia causou um apagão logístico global. Depois, com a retomada da economia, a demanda explodiu. Resultado? O preço disparou. E isso impactou o custo de construção. Segundo, terrenos urbanos escassos e caros. Nas grandes cidades, encontrar espaço para construir virou garimpo. Onde ainda tem espaço, o terreno custa o olho da cara. Onde não tem, a verticalização, os famosos espigões, dominou. E isso encarece a obra, que exige tecnologia e mão de obra mais cara. Terceiro, juros altos igual crédito difícil. Com a Selic nas alturas, os bancos cobram caro pelo financiamento. E você já viu isso. Se a parcela pesa, menos gente compra. Mas, ironicamente, os preços dos imóveis não caem, porque muitos donos preferem deixar o imóvel vazio do que vender barato. E então, será que o Brasil está nesse caminho? A resposta mais honesta é: ainda não, mas os sintomas estão aí. Os preços subiram demais em alguns mercados sem que a renda dos brasileiros acompanhasse. E isso tem nome: descolamento de valor. Veja, quando o preço de um apartamento de 50 metros quadrados em um bairro periférico de São Paulo ultrapassa R$ 400 mil e a renda média do trabalhador da região é de R$ 2.500, algo está errado. O imóvel virou um ativo de especulação e não mais um lugar para morar. Outro indício: os imóveis ficam parados. Muita oferta, pouca venda. Em São Paulo, Rio e Brasília, há milhares de unidades novas sem comprador, muitas delas compradas por investidores que agora não conseguem alugar nem revender com lucro. Bolha ou não, o mercado já está desequilibrado e, como toda corda tensionada demais, pode romper. E se eu quiser investir,
Ainda vale a pena comprar um imóvel? Essa é a pergunta de 1 milhão, literalmente. Comprar imóvel sempre foi visto como seguro. Tijolo é concreto, traz sensação de estabilidade. E de fato, durante muito tempo, era um bom negócio. Mas hoje, com juros altos, aluguel estagnado e imóveis supervalorizados, a conta não fecha tão fácil. Vamos lá, se você investir R$500 mil em um imóvel e conseguir alugá-lo por R$2.000, seu rendimento será de 0,4% ao mês, ou 4,8% ao ano. Agora compare isso com um CDB pagando 100% do CDI, que dá algo entre 10% e 11% ao ano, sem dor de cabeça, sem IPTU, sem inquilino inadimplente. Claro, imóvel tem valorização e tem gente que compra para longo prazo, mas isso exige visão estratégica e liquidez. E você precisa fazer essa conta com frieza, não só com o coração. Então, quem resolveu essa encrenca? Spoiler, tem saída. E a Alemanha é um bom exemplo. Lá o mercado imobiliário é extremamente regulado e não, isso não espanta o investidor. Só o impede de atropelar a função social do imóvel. Veja algumas medidas alemãs que poderiam inspirar o Brasil. Limites de aumento do aluguel. Em algumas cidades, o reajuste máximo permitido é de 10% a cada 3 anos. Isso evita abusos. Incentivo ao aluguel de longo prazo, contratos sólidos, segurança jurídica para locadores e locatários. Taxação de imóveis vazios. Quem tem imóvel parado paga mais imposto. Resultado? Ou aluga ou vende. Foco em habitação social urbana. O Estado constrói ou financia moradias populares dentro das cidades. Não empurra os pobres para os extremos das periferias. Claro que a realidade alemã é diferente da brasileira, mas a ideia de que moradia é direito e não só um ativo financeiro é universal. Soluções possíveis e realistas para o Brasil. Tá, mas o que dá para fazer de verdade aqui, agora? Vamos listar algumas possibilidades. E spoiler, não é só papel do governo. Primeiro, políticas públicas mais agressivas e bem desenhadas. O programa Minha Casa, Minha Vida já ajudou muita gente, mas precisa ser atualizado. Habitação popular não pode ser sinônimo de precariedade. É possível construir moradia decente, perto de transporte e trabalho, sem empurrar as famílias para lugares inviáveis. Segunda revisão do IPTU progressivo. Imóveis vazios deveriam pagar mais imposto. Isso existe na teoria, mas raramente é aplicado. Em cidades como São Paulo e Salvador, há centenas de prédios abandonados em regiões centrais, enquanto famílias vivem em ocupações precárias. Terceira requalificação de imóveis ociosos. Sabe aqueles prédios comerciais antigos abandonados? Podem virar moradias, coworkings, centros culturais. Isso já acontece timidamente em algumas cidades, mas poderia ser política pública nacional. Quarta regulação de aluguel por aplicativo. Sem demonizar o Airbnb, é possível equilibrar a conta. Cidades que estabeleceram limites de imóveis por anfitrião, exigiram licenças e restringiram bairros turísticos, viram o preço da moradia cair. Dá para fazer. 5. Educação financeira realista. Muita gente ainda compra imóvel sem entender juros compostos, correção monetária ou planejamento de longo prazo. Educação financeira nas escolas, nos apps bancários e até nas redes sociais pode mudar isso. Conclusão: comprar imóvel virou uma corrida de obstáculos, mas não é impossível. A verdade, a culpa não é sua. Você não deixou de conseguir comprar um apartamento porque não se esforçou no bastante. O jogo está desequilibrado e muita gente lucra com isso. Mas entender o cenário já é o primeiro passo. Comprar imóvel não é só uma escolha financeira, é uma decisão política, cultural e estrutural. Se você quiser comprar para morar, vale a pena pesquisar, se planejar, comparar. Se for para investir, pense 2 vezes e considere outras alternativas. E principalmente,
cobre mudanças. Moradia é direito, e nenhum país cresce de verdade se sua população não consegue, nem com esforço, um lugar digno para viver.